Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo por aí? Hoje eu vou refletir um pouquinho sobre o que é o exercício da cidadania. Aqui ao meu lado, Eduardo Trigo, que vai me ajudar a pensar como exercer a cidadania. Porque a gente fala muito, mas eu quero saber na hora H ali como é que a gente faz isso. E por que o Eduardo Trigo aqui? Eduardo é membro do grupo União dos Moradores do Parque D. João VI, Parque Imperial, Alto do Moser e Parque Real, aqui em Nova Friburgo. É um grupo organizado que utiliza ferramentas de gestão para fomentar o exercício da cidadania, focando muito o econômico, social e o ambiental. Bem-vindo, Eduardo. Que bom que você aceitou. Acho que hoje vai ser uma aula aí pra gente. Espero que sementes sejam plantadas. Me diga, como é, em que momento, na verdade, surgiu esse grupo? Surgiu em 2017, a partir da insatisfação de muitos moradores. Nós chegamos a um denominador comum que tínhamos que nos unir para alcançar um objetivo maior, unir nossas vozes, nossos esforços num norte, construir algo a partir daquilo ali. Não adiantava cada um ficar gritando no seu canto. Teríamos que tomar uma posição e nos juntar para chegar em algum lugar, porque um grupo tem mais voz do que uma pessoa só. Com certeza. Então, partimos desse princípio. Através de uma reunião, e essa reunião chegamos a um consenso de que realmente deveríamos seguir por aquele caminho, mesmo com várias divergências nisso ou naquilo, a gente acabou aparando arestas e chegando a algo maior do que já tínhamos. Porque são 4 localidades, né? Às vezes é difícil você administrar ali na sua rua, eu imagino 4 localidades. Mas eles têm uma página no Facebook, que eu vou deixar a inscrição aqui, vou deixar o link aqui na descrição. E aí eu percebi que vocês, assim, desde as coisas mais básicas, como uma placa de identificação, um banco para um ponto de ônibus, e aí também vamos denunciar. É o buraco que não tá legal, a rua. E como é que tá funcionando esse grupo? Como é que tá funcionando as ações? Nós pensamos que não tinha como dialogar com o poder público sem dados. E, baseado nisso, colocamos no nosso site um banco de dados, que é o nosso banco de demandas. Que legal! Então são 12 categorias básicas realmente, água, asfalto, esgoto, coisa do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para poder ter maior envolvimento da população, porque não adiantava a gente falar de uma questão maior como saúde e educação, que são esferas que têm uma burocracia diferente. Então não teria um envolvimento num primeiro momento. Isso claro que são pontos que podem ser alcançados depois, mas tem que ter uma construção anterior em cima disso. Então você lidar com problemas do dia a dia, você faz a pessoa ser mais atenta ao que acontece fora dos seus muros. Ou seja, o local onde eu moro, ele me pertence, eu preciso ajudar a cuidar e eu posso também cobrar. E aí logo me veio uma pergunta. Se todas as localidades, né, tivessem esses grupos empenhados, assim, uma hora a gente não vai precisar mais da Câmara, né? Porque vocês fazem o papel de uma Câmara. A sociedade organizada tem muito poder, é muito capaz de gerir sua própria vida, né, de gerir sua região. Né. É claro que a gente pensa nisso como algo acessório hoje em dia. Né. Seria o que eu acho uma maneira mais correta que acontecesse, que os bairros se organizassem realmente, né. Pode ser em grupo, associação, independente do que for, desde que seja uma coisa justa e todo mundo tenha poder de voz ali dentro. Porque o que vocês fazem, por exemplo, vocês identificam uma situação, documentam isso e levam ao poder público. Através do banco de demandas, o banco de dados, ele dá um norte muito grande, porque os moradores colocam, e com isso a gente consegue catalogar os problemas. Elencar, né? Elencar e mapear. Porque tem toda a identificação lá, a pessoa põe o nome da rua que tem o problema, põe um ponto de referência, então tem bastante informação ali e através do Google Maps a gente consegue mapear. Então, quando a gente leva ao poder público,
já está tudo mastigado. Sim, já fez mais ou menos o trabalho, né? Agora é só resolver. E se não resolver, fica feio para você. Já é feita a situação, né? Certo. E aí vocês têm um prazo, vocês colocam um prazo para o poder público resolver aquilo? Porque também senão fica a demanda lá e como é que é isso? Gostaríamos de impor um prazo ao poder público, mas infelizmente não é o que acontece. A nossa parte, como cidadão, a gente faz, né? Que é ajudar realmente em catalogar os problemas. Mas o poder público não tem um prazo para nos retornar. É sempre dependendo de algo. Que acaba sendo ainda um papel da Câmara, que a Câmara, quando ela propõe alguma coisa, ela tem que também continuar fiscalizando e tem que cobrar aquele resultado. Mas com esses grupos organizados, no caso de vocês, que eu acho que aqui em Friburgo, não, tem alguns outros grupos, né, que as coisas acontecem. Até eu ia te perguntar, esse grupo é uma associação de moradores? Não. Isso tem a ver? Não. Porque a associação tem uma coisa mais burocrática e tal. Esse é união mesmo. É união mesmo. União de moradores. É na vontade mesmo. A gente não tem uma estrutura oficial. Todos têm a mesma voz para falar ali, para opinar, para representar. É muito mais democrático. É democrático. Né? E depende totalmente do envolvimento, da vontade da pessoa participar daquilo ali. Não é algo que a pessoa entrou num momento que estava muito empolgada e aí já faz parte da estrutura colocada ali por um organograma e daqui a pouco se desanima e para de exercer as atividades dela ali e acaba prejudicando o funcionamento de uma associação, por exemplo. O nosso não. O nosso você sai quando quiser, você entra quando quiser, mas é importante que tenha a mentalidade coletiva sempre. É o coletivo acima de tudo. Vocês têm esse trabalho todo bacana, mas chegaram a se debruçar em cima de um plano de gestão para o bairro. Tem isso assim claro para vocês? Isso é muito claro. Quando nossas reuniões, a partir do banco de demandas ali, que a gente viu que estava funcionando, então começamos a pesquisar planos de bairros em outras cidades modelos, né? São Paulo, uma cidade grande, então ela tem isso muito bem dividido, muito bem colocado. Curitiba, que é um modelo de cidade para o Brasil. Então, foi estudar esses planos deles e ver o que a gente poderia pegar dali para melhorar a nossa experiência. Então, juntamos o que a gente já tinha como experiência e o que eles estavam propondo ali. Vocês adequaram a realidade de vocês. Adequando a nossa realidade, sim. Então, foram fontes que a gente achou que seriam importantes. Poxa, foi o que falou nas nossas reuniões. São Paulo é uma cidade do Brasil. Então vamos dar uma olhada no que eles fazem por lá. Curitiba é a cidade mais desenvolvida do Brasil. Então vamos ver o que eles têm de positivo em cima dessa construção, para tentar trazer para cá. E não é porque a gente está na Serra, são 200 mil habitantes, que a gente vai ficar pensando pequeno. A gente tem que pensar grande para resolver os problemas, para avançar. Não dá para ficar igual o cachorro atrás do rabo, toda a vida tentando resolver as coisas e a coisa não flui, né? Isso? Eu acho que até aproveitar o potencial de Friburgo, por não ser uma cidade tão grande, para realmente construir algo desde a base, desde agora, né? Poderia ter sido feito antes, quando tínhamos 60 mil habitantes? Sim. Seria algo que a gente já teria uma evolução muito maior, a gente sentiria isso muito bem hoje. Mas ainda não somos uma cidade de 1 milhão de habitantes ou algo do tipo de 500 mil. Então dá para construir algo positivo. Friburgo é uma cidade ainda bem conservada, os bairros bem divididos. Então dá para construir algo nesse sentido. Daria até em outras situações, mas também seria uma caminhada muito maior. Então acredito que quanto mais organização a gente conseguir levar para cada bairro, o reflexo vai ser positivo em curto prazo. E assim, qual foi o maior desafio aí desse grupo até agora? Tem dois. Eu acredito que o desafio de manter as pessoas unidas em torno de uma ideia para que, mesmo com toda a burocracia que o poder público apresenta para a gente, a pessoa não se desanime. Isso é verdade. Isso é complicado, mas a gente reforça muito essa ideia de que, em cima de um planejamento, vai dar certo. E contra dados não tem argumento. E segundo é a prefeitura realmente querer fazer algo. A prefeitura, o poder público de uma maneira geral, mas como a gente lida muito com a prefeitura, que é realmente o poder
executivo, né? É quem faz, né? Então, é muito difícil você lidar com gente que talvez não quer fazer tanto, não quer abrir tanto espaço, não quer dialogar. A prefeitura, o poder público não oferece uma estrutura para interlocução, você tem uma ouvidoria que não te dá uma resposta completa, concreta, é muito Precisava vago. Considerarem mais, né? Eu acho que seria por aí, assim, né? O poder público considerar, esse grupo está organizado, não é uma associação, não tem CNPJ, mas e aí? Né? A gente precisa de menos burocracia e mais ação. Muito mais ação, muito mais ação. Falta muito isso. A gente cobra muito do poder público gestão, porque a gente precisa de um cronograma deles, de coisas básicas. Quantas vezes por bimestre vão capinar as ruas, né? E dependendo também das chuvas, enfim, tem outros fatores ali, mas a gente vê ações muito pontuais. E isso que... essa é a questão do que a gente busca muito com eles. Não pode ser tão pontual, as coisas não podem ser tão pontuais. No último levantamento que fizemos dos bueiros, com problema, foram 36 bueiros que nós catalogamos, eram bueiros sem tampa, entupidos e não sei o quê. E levamos tudo para ele, mapeado, tudo sinalizado no mapa. Eles foram lá e foi uma coisa muito a conta-gotas. Foram lá, arrumaram 10, depois arrumaram mais 5, não sei o quê. Mas uma coisa ao longo de um ano e meio. Ou seja, quando chegava a fazer uma determinada coisa, já estava precisando da outra. Então precisa meio que de um mutirão nesse primeiro momento, já que vocês, né, estão organizados, que a cidade, que os gestores públicos entendam que é necessário um mutirão até para resolver aquilo ali. Para daí... tem problemas que são emergenciais, eu acho que com o mutirão chega a esse ponto. Inclusive, quando conversamos com o prefeito Renato Bravo em 2018, ele até citou, então a região precisa de mutirão, e eles estavam fazendo essa questão de mutirões em alguns bairros, né? Mas não era esse ponto que a gente queria discutir com ele. Quer fazer mutirão? Vai e faz. Faz para dar o primeiro passo, mas depois tem que manter. Mas depois, né? Não há uma transparência nessa questão de organização da prefeitura. Os protocolos que nós fazemos, a gente não tem como acompanhar na fila onde está o nosso. Ou seja, a sociedade civil organizada se prepara, tem toda essa questão para você não deixar ninguém sair, não é que não deixar ninguém sair, conseguir convencer para as pessoas não desanimarem, tem todo isso é trabalho. E, no entanto, não tem essa contrapartida do poder público. Nós estamos falando de Nova Friburgo, mas a gente sabe que isso acontece no Brasil em sua grande maioria. Agora, trazendo aqui para a nossa cidade, outros bairros têm problemas até muito maiores, porque lá a localidade que ele está falando são ruas muito bucólicas, é muito gostoso aquilo lá. Se você de fora um dia vier visitar Friburgo, faça contato aqui com a gente para ir lá visitar, porque o bairro é muito bacana, mas... assim, a ideia é essa organização. A ideia é a organização para que a gente não chegue daqui a 10 anos e pense, poxa, olha o que era. E olha como ficou do lado, né, com aquela coisa pejorativa. Eu tenho 30 anos, eu moro lá há 25 anos, mais ou menos. E converso, no grupo tem muita gente muito mais velha do que eu. Então, o que eles falam é isso, poxa, aqui era assim, olha, já está muito pior. Então, eu não quero passar essa impressão pro meu filho. Sim, você não quer contar, olha, isso aqui era bonitinho, lá tem um lago lindo, né? Tem um lago mas que ninguém vê que tem um lago lá. Tem dois lagos artificiais, estão simplesmente jogados, porque tinha o lago maior, que hoje em dia é só corre um córregozinho, o pessoal foi jogando muito lixo. A questão da educação, né, também. É uma coisa que a gente cobra muito também. Tem que ter a participação, a gente cobra do poder público, porque a gente paga impostos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então essa é a questão muito colocada. Então foram jogando lixo, chegou com uma época que até a prefeitura mesmo, fazer capina, né, jogava tudo ali dentro. Nossa! E aí ficou assoreado. Mas também, por outro lado, quando enchia, o esgoto não é tratado. Então ficava uma represa, um lago de esgoto.
Exato. Agora, uma ação de vocês que deu muito prazer, que foi super bacana, que teve um envolvimento. Você consegue pontuar assim? Sim, uma satisfação muito grande que a gente teve foi colocar as placas de identificação lá. Porque nós, como moradores, além grupo, né, nós sempre sentimos muita falta de termos uma identificação. Éramos sempre o bairro, ou os bairros, né, ou a localidade que fica entre a Ponte da Saudade e Varginha. Então também não tinha uma coisa para, com o tempo, as pessoas se acostumarem. Né? Aquela localidade ali é Parque Dom João VI, aquela ali é Parque Imperial. Eles não tinham uma identificação. Onde começa, onde... Exatamente. Né? Isso faltou muito. Então acho que daqui a um tempo as pessoas vão saber. Né? Outro dia eu peguei um motorista de aplicativo e ele falou, poxa, já vim aqui. Aí eu falei, aqui é o Parque Dom João VI, tem a plaquinha ali. A gente estava passando bem em frente, a placa agora tem a placa. E com o tempo você vai se acostumar e vai saber que aqui é Parque Dom João VI, que ali é Parque Imperial. Então aquilo ali foi uma satisfação, era um projeto nosso que começou com a minha ideia, mas depois quando a gente se tornou um grupo, passou para nós, de todos, para né? todos nós, porque para sair do papel tem que ter uma aprovação geral. E era mais uma coisa que tinha comigo ali desde 2015. Eu tinha os desenhos das placas que eu fiz. Então, foi uma coisa muito gratificante ver aquilo ali. Ver mais gente gostando da ideia e apoiando. E as pessoas passam na rua e, como tem o nosso logo embaixo da placa, as pessoas olham a gente e falam, poxa, vocês botaram aquela placa, ficou muito legal. Ficou muito bonito. Aí isso é muito dá uma bacana. satisfação imensa. É claro que a gente quer que aquela pessoa que elogiou também participe, para ver que é possível fazer. É um trabalho de formiguinha, mas que tem que dar o primeiro passo Tem que dar. E vocês deram. Inclusive, eles na página no Facebook, eles falam assim, através da união, a capacidade se multiplica. Ampliamos nossas forças e dividimos nossas vitórias. Isso é muito bacana. É assim, uma reflexão pra gente, o que a gente está fazendo pelo espaço, pela rua que a gente mora. Aqui, eu moro aqui no Cascatinha, onde eu tô gravando hoje, a gente limpava essa rua. Todo domingo a gente se organizava para limpar a rua e chamava as pessoas, mas ninguém vinha, ninguém veio, infelizmente e tal. Quem sabe aí o pessoal do Cascatinha que tá assistindo esse vídeo, vamos fazer como eles, super bonito. Bonito não é coisa para os outros verem, não. Bonito pra gente se sentir pertencendo mesmo. Eu moro de aluguel, mas não interessa. Enquanto você tá ali, você recebe uma visita na sua casa. Olha que bacana chegar e ter identificação e o bairro tá bonito, né? Então, assim, bonito e com os problemas resolvidos. A gente sabe que cuidar de uma cidade, eu tenho essa coisa, cuidar de uma cidade não é uma tarefa fácil, né? Nova Friburgo é uma cidade grande em termos de território, mas precisa todo mundo se unir e o poder público responder a essas demandas, senão o trabalho fica desequilibrado. Não fica completo. Esse vídeo aqui, não sei exatamente a data que vai entrar, mas eu vou até falar de uma coisa bacana. Sabe o que esse grupo está fazendo? Inclusive, convidando os pré-candidatos a vereador. Estamos num ano de eleição. Prefeito, desculpa, é verdade. Estamos em um ano de eleição e eles querem saber quais são as propostas, ou que pelo menos eles conheçam o grupo e escutem as demandas, não é isso? A ideia é justamente essa. Ao longo desses 3 anos, a gente viu que foi difícil dialogar com o poder público, então a gente também nasceu nesse meio tempo do governo atual, então a gente teve um certo diálogo, mas a gente viu que foi uma coisa improdutiva, não teve algo... Como vocês gostariam? Realmente não teve. Então, o que nós pensamos? Vamos aproveitar o ano eleitoral, vamos conversar com quem está interessado em chegar à cadeira. Isso. Para que eles tenham uma noção, saibam que aquela região lá existe e saibam e tenham uma noção que há uma organização ali. É uma organização totalmente imparcial. A gente quer o melhor realmente para cada um de nós. Sim. E para todo mundo, né? Então eles vão lá, 1h15 de reunião,
A gente apresenta a ideia da União dos Moradores, da questão do plano de gestão de bairro, que tem que ter a prefeitura tem que ativar isso, não tem jeito. Não adianta ficar nessa questão de passar ou de fazer um pouquinho, não sei o quê. Não, tem que ter uma organização. Uma coisa mais séria, né? É que a gente sempre fala com eles, olha, você não pode prometer o que não vai cumprir. Seja verdadeiro e dialogue. Fala, ó, isso não dá para fazer agora. Esse sonho aqui é muito grande. Ou isso, aquilo. Então é isso que a gente quer. Seja verdadeiro. O político tem que ser verdadeiro. Tem que parar de mentir na cara dura pro seu público, né? Maravilha. Então a gente exercita muito isso ali. Tanto nessa questão de bairro, porque a gente fala, olha, você tem que criar uma ferramenta, você tem que dar uma ferramenta para o povo ser participativo. Então, você cria aquela consciência no povo. Ainda mais com uma geração conectada como é hoje. Então, você coloca um aplicativo, algo do tipo, do gênero, de alguém participar, ver um buraco, mandou, não sei o quê, você cria aquilo ali. E quando a pessoa vê arrumado, ela tem uma satisfação. Com certeza. Gente, chegamos aqui ao final, passa muito rápido, porque esse assunto é muito bacana. Eu no comecinho me empolguei tanto que eu esqueci até de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado e você pode compartilhar e sempre dar uma olhadinha aqui na descrição. Como eu vou deixar a página do grupo, então a gente vai continuar esse papo aí com o Eduardo lá pelas redes de vocês. Pode ser assim? Com certeza, sempre abertos a uma boa discussão. Inclusive porque a gente pode falar, e aí, dá uma consultoria aqui, ó, pra gente fazer mais ou menos, quem sabe isso aí, a ideia eu acho que é reverberar, né, essa questão. Gratidão então, Eduardo, muito obrigado, valeu, foi um tá? prazer. Tchau, tchau.